Oi, eu sou Daiane Aguiar, sou consultora de imagem e tô aqui para dividir com você que nós vamos nos mudar para Portugal. Sim, fazem 3 anos que a gente tá nesse processo de mudança e quando eu digo nós, eu tô dizendo eu, meu marido e a minha cachorrinha que vai com a gente. Então a gente tá nesse processo de mudança já fazem 3 anos e agora chegou o momento. A gente vai dia 14 de junho. Já estamos com viagem marcada. E aí eu vim aqui para dividir cada pedacinho disso com vocês. Então, como a gente deu processo no visto, o que a gente fez, qual tipo de assessoria a gente contratou. Então eu vou dividir com vocês o que a gente fez para conseguir mudar. O meu marido, ele é neto de português. Então a gente viu esse caminho para conseguir a cidadania. Então a gente entrou com um processo no Tramujas, a gente pagou uma assessoria do Tramujas para ele tirar a cidadania pra gente. Então a gente fez o processo de mãe do Felipe e aí o Felipe. E depois transcrevemos o casamento. Esse processo demorou mais de 2 anos, então foi bem longo, porque foram muitas etapas e realmente com a gente demorou mais do que o comum. Mas tem gente que consegue em até 6 meses, 8 meses esse processo de cidadania. E aí, depois que chegou a transcrição de casamento, a gente entrou em contato com a Living Porto, que é uma outra assessoria que ajudou a gente com todo o trâmite da mudança. Então, eles ajudaram com qual passagem comprar, onde alugar, o que alugar, quais tipos de documento a gente precisa ter em Portugal. Realmente essa é uma assessoria que eu acho que não dá para ir sem. Ela vai te ajudar em cada passo da sua mudança. As meninas da Living Porto são maravilhosas, então eu super indico para quem estiver precisando, assim, vale a pena. A terceira assessoria que a gente contratou foi a da Viaja Pet, que não é só uma assessoria, mas é uma prestação de serviço para a cachorrinha conseguir entrar na Europa. Para o cachorrinho entrar na Europa, ele precisa ter um microchip, a vacina da raiva em dia e um teste de sorologia, dizendo que ela não tem raiva. Então, que ela está imunizada contra a raiva. Então, a gente precisou fazer esse passo a passo e a gente contratou a Viaja Pet para isso. Nós também recomendamos, achamos muito bons, mas existem vários veterinários que também podem fazer isso por você. Bom, o processo de escolha da casa, do apartamento, no caso, foi bem desafiador, porque a gente tinha ido em março do ano passado visitar Portugal e escolher um lugar para morar. Foi muito difícil. Portugal inteiro é lindo, todos os lugares são maravilhosos, encantaram o nosso coração. Então a gente ficou bastante de mente aberta e coração aberto para escolher um apartamento que a gente amasse, independente do lugar, já que a gente amou todos os lugares. E aí a gente foi em busca desse apartamento. O primeiro lugar que a gente pensou em morar foi Lisboa. E aí a gente começou a procura dos imóveis. A gente percebeu que os apartamentos são muito antigos e muito caros. Então, se você tem um bom orçamento mensal para pagar caro num apartamento, você até acha um bonito, renovado, com umas condições boas. Mas se você não tem tanto dinheiro assim para dar mensalmente no seu aluguel, os aluguéis ali em torno de 700, 750 euros, eles estão... bem difícil assim você achar um apartamento bom, bonito, com design e que ainda assim atenda, esteja nesse valor e num lugar bom. Então a gente já começou a descartar Lisboa por conta disso. A gente pensou nos arredores de Lisboa ou então em outro lugar. E aí a gente continuou nossa busca. E olhando em todos os lugares, Leiria, Coimbra, Aveiro, em Lisboa também, no Porto, em Braga, Guimarães, alguns lugares a gente continuou olhando assim, vários apartamentos. No Porto, nós achamos um apartamento lindo, bem no centro, que atende às nossas expectativas, então com tudo que a gente precisa, que aceita cachorro, mobiliado, por um preço que a gente pode pagar. Então a gente está indo pro Porto, porque o melhor apartamento estava lá. A gente está super animado, a gente conhece bem pouquinho o Porto, porque quando a gente chegou na nossa viagem em março, no Porto, a gente já estavam de quarentena. Então, Portugal já estava de quarentena, então a gente ficou dentro do Airbnb. A gente até passeou um pouquinho de carro para dar uma olhada na paisagem, achamos lindo o lugar, mas não conseguimos visitar nada turístico, andar em lugar nenhum, a não ser no supermercado para fazer umas compras para voltar para o Airbnb e cozinhar em casa.
Então a gente conhece bem pouco Porto. É o lugar que a gente menos conhece da viagem toda. E a gente tá super animado para essa nova aventura. Agora, por causa dessa nova jornada, porque a gente está se mudando para Portugal, eu quero dividir muito mais com você tanto Portugal quanto o que a gente fez para chegar até lá, dividir cada pedacinho mesmo, sabe, com você. E muito desse sentimento é porque eu consumo esse tipo de conteúdo. Então eu gosto muito de ver pessoas falando sobre Portugal, pessoas falando sobre mudança. Isso é uma coisa que me anima demais, principalmente durante esse processo de mudança. Me traz uma alegria. Então eu queria dividir com você e deixar aqui um canal aberto. Caso você queira me perguntar alguma coisa, que fique alguma dúvida, ou que você queira algum conteúdo específico, inclusive de consultoria de imagem, de moda, de história, enfim, alguma coisa relacionada à minha profissão ou a ida a Portugal, algum tema de família, como faz para levar o cachorro, enfim. Queria deixar aqui um canal aberto, que eu consiga dividir cada vez melhor um pouquinho mais do meu dia a dia, um pouquinho mais da rotina com você e vida em Portugal a partir de agora. Não esquece de dar um like se você gostou do vídeo, recomendar para alguns amigos que gostam do tema Portugal, porque agora é o que a gente vai ter por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo!